Oi, turma, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, na verdade, um tema muito atual, a gente já comentou um pouco sobre isso algumas vezes, né? Porque é um tema que a gente vem observando a discussão no dia a dia, nos jornais, na TV, que é sobre limites e restrições aos direitos fundamentais. Então, nessa época de pandemia, coronavírus, a gente observa que muitos estados decretaram estado de emergência, estado de calamidade pública. A gente tem também vários direitos fundamentais cerceados, direito de ir e vir, é um dos direitos que está sendo cerceado. Outras situações vão acontecendo, né? Ao longo desse período, e aí a gente começa a discutir, então, quais seriam os limites aos direitos fundamentais, é possível restringir direitos fundamentais, como é que a gente resolve uma coalizão entre direitos, como, por exemplo, prevalece o direito à saúde, prevalece o direito de ir e vir, então é um tema bastante atual, e por isso também eu sugeri que vocês assistissem o seminário sobre pandemia e as recomendações do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, mais especificamente a Resolução 01 de 2020 da Corte Interamericana de Direitos Humanos, que exatamente vai falar um pouco sobre o tema da nossa aula, né? Então, essa resolução ela é bem importante da Corte Interamericana de Direitos Humanos, porque a Corte Interamericana ele é um órgão do sistema interamericano e que tem um papel muito importante justamente na efetivação de direitos humanos. E nesse caso da pandemia, eles têm atuado no sentido de identificar boas práticas e direitos humanos que os estados vêm desenvolvendo e podem servir também como recomendações, orientações. Eles também têm um papel de monitorar, né, essa questão da suspensão de direitos, então verificar quais são as medidas que os estados estão adotando e se essas medidas não são abusivas, verificando, né, se essas medidas elas têm justamente um caráter temporário em razão da pandemia, ou é algo que a gente tenha que se preocupar, porque talvez se trate de uma restrição de caráter mais permanente de direitos humanos, porque a América Latina, né, principalmente, tem um histórico de desigualdade, que tem um histórico de violação de direitos humanos, e existe uma preocupação de se utilizar de uma pandemia para restringir direitos das pessoas, limitar, cercear direitos das pessoas. Então, ele é um desafio bastante importante, e ainda a gente tem a questão de desafios em matéria de direitos civis e políticos, entre outros. Então, essa corte ele tem esse papel bem importante, e a resolução ela vem no sentido de estabelecer dois grupos, né? Um grupo dois grupos de, vamos dizer assim, resoluções. O primeiro grupo é um grupo de medidas, então que medidas os estados eles devem adotar no combate à pandemia, e aí é bem importante porque a gente vai ver a discussão de quais seriam os limites das ações estatais, nesse sentido de restringir direitos humanos. E um segundo grupo de medidas dessa resolução são recomendações que são feitas aos estados, né, no sentido de prestar atenção em alguns grupos, monitorar alguns grupos específicos, como é o caso, por exemplo, das pessoas idosas, que são as pessoas mais afetadas, o caso das mulheres, porque a gente vem observando nos últimos tempos também um aumento da violência contra a mulher em razão do isolamento social. Uma preocupação também com a população indígena, que é uma população bastante vulnerável, questões de medidas sanitárias que os estados devem adotar, uma preocupação também com a população carcerária, que é um local onde uma doença, uma crise sanitária, ela pode tomar uma proporção muito maior, né, diante das condições sanitárias em que essas pessoas vivem. Então, a resolução, ela vem também trazendo algumas recomendações preocupadas em razão da preocupação com esse grupo vulnerável.
E aí a gente tem outros direitos também que estão sendo discutidos, questão do direito à saúde, um dos principais direitos, e como a gente já vem falando, né, o direito à saúde, ele é um direito humano, ele é um direito fundamental, é um direito pertencente à segunda geração de direitos humanos, que são os direitos sociais, econômicos e culturais. Então, como a gente vai resolver esse conflito entre direitos sociais, econômicos e culturais, direitos civis e políticos, como é o direito de ir e vir, e como essa associação de direitos ela pode ou não colocar em risco outros direitos ou a própria democracia. Então, esse seminário ele é bem importante porque ele vai falar desses temas que são bem atuais e que tem a ver com o tema da aula de hoje. E a primeira coisa, né, que é importante a gente mencionar é que os direitos fundamentais, apesar da gente já vir falando, né, de todas as suas características, que esses direitos eles são universais, que eles são interdependentes, que eles se interligam, que eles precisam todos ser efetivados, porque a efetivação de um direito, ela leva à efetivação de outro, ou a violação de um direito acaba levando também o cerceamento de outro direito. Então, não tem como, por exemplo, falar no pleno exercício dos direitos civis e políticos, poder votar ou ser votado, se a pessoa ela não tem acesso a condições básicas de vida, como saneamento, como saúde, como educação e etc. Então, a gente vem falando da importância, né, do reconhecimento desses direitos fundamentais, só que esses direitos fundamentais, eles também não são absolutos. E o caso da pandemia do coronavírus, ele vem justamente para escancarar isso, né? De que não tem como a gente sempre efetivar todos esses direitos humanos. E que vários desses direitos humanos, de alguma forma ou de outra, podem sofrer algum tipo de restrição, algum tipo de limitação, tá? E claro, mas claro que esses limites e essas restrições, eles precisam seguir alguns parâmetros jurídicos, alguns parâmetros legais. Não é possível a gente sair por aí restringindo direitos, limitando direitos, sem levar em conta a nossa Constituição, sem levar em conta a legislação, a natureza desses direitos, né? O respeito a esses direitos. Então, a ideia é de que existem, sim, limites, né, aos direitos humanos e, na verdade, isso vai gerar uma série de problemas decorrentes dessa constatação, né? Então, seria determinar quais são esses limites, qual é o limite desses limites, né? E assim a gente faz várias perguntas, várias indagações, né? A Constituição, ela autoriza essa limitação, essa restrição, ela tem como uma finalidade salvaguardar ou proteger outro direito constitucionalmente protegido. Trata-se de uma efetiva restrição dentro de um âmbito de proteção. Então, são questionamentos que a gente tem que fazer, né? Porque, por exemplo, no caso da situação atual, algumas limitações vão ocorrer, mas o questionamento é: essa limitação está sendo feita para salvaguardar outro direito ou ela é uma limitação que simplesmente foi sendo imposta de forma arbitrária num momento porque era permitida essa limitação, mas que na verdade na prática ela não está protegendo nenhum outro direito humano? Então são questionamentos que se colocam, né? E é muito difícil muitas vezes estabelecer esses parâmetros, esses padrões de limitação, tá? Então, os limites aos direitos fundamentais, em termos sumários e compreendido num sentido mais amplo, né, podem ser, numa primeira aproximação, definidos como ações ou omissões dos poderes públicos, e aí a gente pode falar do legislativo, executivo e do judiciário. Então, pode ser desde uma ação, por exemplo,
Agora a gente está vendo, né, vários decretos municipais, decretos estaduais limitando a circulação de pessoa. Pode ser uma ação, né? Daí pode ser do Poder Executivo, pode ser do Poder Legislativo ou do Judiciário também. O Judiciário está tendo que decidir muitas questões porque é um momento novo, então a gente ainda não sabe muito bem como lidar com algumas situações e cabe ao Judiciário, né, com o poder que ele tem de resolver conflitos e decidir questões da sociedade com base na lei, decidir como aplicar da melhor forma o direito em alguns momentos. Então, pode ser definido, os limites eles podem ser definidos como ações ou omissões, um não fazer do poder público. Por exemplo, a gente pode entender como uma omissão o não agir para combater um vírus que está afetando a saúde das pessoas. Isso pode ser uma omissão no sentido de um não fazer que acaba limitando o exercício do direito à saúde. O meu direito à saúde, eu tenho que ter acesso a medicamentos, eu tenho que ter acesso a um tratamento médico hospitalar, mas eu não consigo ter acesso a isso e eu tô tendo esse meu direito, a possibilidade de efetivar esse meu direito limitada, tá? Ou ainda, saindo da questão da esfera dos poderes públicos, essa limitação, ela pode ser feita também dentro da esfera particular, né? Ou seja, particulares que dificultem, reduzam ou eliminem o acesso ao bem jurídico protegido. Isso é muito comum, a gente vai ver com relação a alguns direitos pessoais, liberdade de expressão, por exemplo, o cerceamento da liberdade de expressão. Então, eu vou ter direitos que estão sendo conflitados, e aí eu vou ter uma limitação ao meu direito, ao meu exercício da liberdade de expressão, a partir do momento, por exemplo, em que eu utilizo ele para ofender alguém, né? Ou desacreditar alguém. Então, também a gente vai ter essa limitação entre particulares, e aí isso pode ser também no sentido de limitar a minha possibilidade e o meu exercício de reivindicar a proteção do direito, ou diminuindo os deveres estatais de garantia e promoção que resulte dos direitos fundamentais. Então vejam que eu tenho essa limitação tanto do aspecto subjetivo, ou seja, o que é o aspecto subjetivo? Bom, eu tenho um direito, né? Mas eu não posso exercer esse meu direito, isso pode ser uma limitação ao meu direito fundamental, ou ainda eu posso ter, na questão da esfera pública, os deveres do Estado em promover ou garantir esse direito também se tornam reduzidos ou restritos, tá? E como eu falei para vocês, pessoal, essa limitação ou restrição aos direitos fundamentais, ela também tem limites, ou seja, só é possível a restrição de direitos fundamentais desde que autorizada pela própria norma constitucional e que tenha um objetivo, como objetivo a convivência harmônica desses direitos em um mesmo ordenamento jurídico constitucional. Então, é possível a gente ter algumas limitações nesse momento que a gente está vivendo? Sim, ela é possível porque a própria Constituição prevê que, sendo decretado o estado de calamidade, alguns direitos eles possam vir a ser limitados. Ou, às vezes, a própria lei vai estabelecer que alguns direitos possam ser limitados. Então, assim, é o próprio ordenamento jurídico que vai restringindo a aplicação dos direitos fundamentais, tá? Então, esse num primeiro momento, e claro, depois a gente vai ver no segundo momento, tem a questão da coalizão de direitos em casos práticos envolvendo particulares também, tá? Mas, assim, primeiro, seguindo essa ideia de que essas restrições e essas limitações, elas decorrem do própria Constituição, a gente vai ter algumas restrições, algumas divisões de categorias de restrições que a gente pode observar.
Então, olhando para o texto constitucional, a gente pode observar que existem restrições diretamente constitucionais, que impõem obstáculos, fronteiras às liberdades individuais, formuladas expressamente ou tacitamente pela Constituição, convertendo um direito efetivo em um direito que não é definitivo ou absolutamente possível de absolutamente ser efetivado. Então, a gente pode ver que, na verdade, o texto constitucional traz o direito fundamental e, logo em seguida, no mesmo texto, um limite a esse direito fundamental. Por exemplo, a gente tem no artigo 5º o direito à inviolabilidade de domicílio. A inviolabilidade de um domicílio é, via de regra, um direito fundamental. Mas o próprio texto da Constituição, nesse mesmo inciso, vai dizer que esse direito à inviolabilidade de domicílio, ele pode ser restringido nas hipóteses de flagrante delito ou desastre. Então, são hipóteses em que é possível restringir o pleno exercício da inviolabilidade de domicílio. Então, vejam que o próprio texto constitucional, ele já vai trazer qual é o direito e qual é a restrição a esse direito. Além disso, a gente vai ter algumas restrições que são indiretamente constitucionais, em que a própria cláusula constitucional reserva de forma explícita a possibilidade de restrição desse direito, né? Então, a gente já falou um pouco sobre a questão da eficácia, a gente tem as normas de eficácia contida e as normas de eficácia limitada. As normas de eficácia contida, por exemplo, são normas em que se permite, de alguma forma, restringir esse direito ou estabelecer critérios posteriores para o exercício desse direito. A gente falou como exemplo que é livre o exercício de qualquer profissão, é livre o exercício de qualquer ofício. É um direito fundamental, qualquer pessoa pode exercer qualquer ofício, né, desde que siga os preceitos legais, as regras que depois vão ser estabelecidas para o exercício de qualquer profissão. Então, a gente pode ter regras posteriores que venham a restringir esse direito à liberdade de ofício, porque é uma norma de eficácia contida. E as normas de eficácia limitada, também a gente vai ver que é possível depois, e é necessário depois, né, que o Estado ele venha a regular aquele direito fundamental para que ele consiga ser efetivamente aplicado, efetivamente executado. Então, são exemplos de restrições que, na verdade, são restrições indiretamente constitucionais, porque a própria norma constitucional, ela não vai trazer no seu texto constitucional quais seriam essas restrições, mas ela abre margem para que uma lei posterior, né, ela venha estabelecer e possa estabelecer algum tipo de restrição, certo? E depois a gente vai ter algumas restrições que são implícitas e que não se manifestam expressamente no texto constitucional, mas que de certa forma restringem ou limitam os direitos fundamentais. Porque dentro do próprio texto constitucional a gente vai ver que tem alguns direitos e bens que são protegidos no artigo 5º, mas que depois, em outros dispositivos da Constituição, vão trazer algumas restrições. Então, essa restrição ela não aparece diretamente no texto que se refere àquele direito especificamente, mas dentro do texto constitucional a gente vai ver que em alguns momentos podem aparecer algumas restrições que vão diretamente afetar aquele direito. Por exemplo, o caso da inviolabilidade de correspondência. É um direito fundamental previsto no artigo 5º, mas esse direito ele pode ser restringido, por exemplo, quando for decretado o estado de emergência. Então, quando a gente
pega o texto constitucional e a gente sai do artigo 5º e vai estudar, por exemplo, o estado de calamidade pública, o estado de sítio, o estado de defesa, a gente vai ver que é possível, sim, restringir esse direito, que é o direito da inviolabilidade de correspondência. Ou algumas outras normas que vão existir e que também não são tão claras quanto esse exemplo que eu dei para vocês, mas que a partir de uma interpretação a gente pode entender que existe um limite a esse direito fundamental. Por exemplo, a gente tem no artigo 5º a questão da liberdade de manifestação das atividades intelectuais, artísticas, científicas e de comunicação. Então, a gente tem a impressão de que parece que ser absoluto esse direito de atividade intelectual. Então, eu posso publicar o livro que eu quiser, eu posso promover a manifestação artística que eu quiser, a manifestação científica que eu quiser, mas a gente vai poder observar que isso pode ser restringido, porque a gente tem a questão do crime de racismo, por exemplo, então eu posso promover a liberdade de intelectual, eu posso falar o que eu quiser, mas desde que isso não seja algo que tenha um conteúdo que vai violar direitos humanos. Então, existe dentro da Constituição essas restrições que são implícitas, tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente tem? A gente tem restrições diretamente constitucionais, restrições que são indiretamente constitucionais, que é essa previsão de possibilidade de alguma outra lei regular ou vir a restringir, e algumas restrições que são implícitas, porque elas decorrem da leitura de todo o texto constitucional, e aí a gente vai ver que alguns direitos a gente pode encontrar restrições dentro do próprio texto constitucional, tá? Isso nos leva, pessoal, a falar um pouco sobre a existência de duas teorias que vão falar sobre a restrição de direitos fundamentais. Claro que elas têm um caráter muito mais dogmático, de refletir sobre a questão dos direitos fundamentais, mas é importante a gente falar que essas teorias, elas existem, vocês têm que saber, né? E aí a gente vai ter, então, a teoria interna e a teoria interna sobre a restrição dos direitos fundamentais, e é muito mais uma interpretação desses autores da forma como eles veem os direitos fundamentais, tá? Então, para a teoria interna, começando, é uma teoria que vai dizer que um direito fundamental, ele existe desde sempre com seu conteúdo determinado. Então, ela é uma teoria que vem muito mais de uma tendência justnaturalista. O que significa isso? Que os direitos humanos, eles independem da lei, né? Os direitos humanos, eles já nascem com o ser humano, e que, na verdade, a lei, ela apenas reconhece um direito que ele já existe na natureza, e por isso, então, essa ideia de que um direito fundamental, ele existe desde sempre, e o seu conteúdo, ele é determinado. Então, para essa teoria, um direito, ele já vai nascer com seus limites. Então, quando a gente fala do direito à vida, por exemplo, que sempre quando a gente pensa, né, nessas teorias justnaturalistas, que são direitos inerentes, que já nascem com o ser humano, o primeiro exemplo que vem é o direito à vida. Para essa teoria, o direito à vida, ele já nasce como um direito determinado e com os seus limites estabelecidos, tá? Então, nesse sentido, fala-se na existência de limites imanentes ou inerentes, né, que consistem em fronteiras implícitas. Então, é como se eu dissesse para vocês, direito à vida, e vocês, uma vez que pensarem no direito à vida, vocês já conseguem determinar o que é esse direito e já, uma vez determinando o que é esse direito, já consegue estabelecer quais são os limites a esses direitos, tá? Então, para esse direito, ele tem uma natureza a priorística, ou seja, ele já pressupõe a priori que se sabe, que se compreende quais seriam os limites a esses direitos fundamentais, tá? Então,
essas outras possibilidades que eu falei para vocês de, por exemplo, num caso prático, se discutir quais são os limites desses direitos, algo que não esteja necessariamente estabelecido a priori, eles não reconhecem essa possibilidade de existência de limites para além do que já está reconhecido a priori, tá? Então, essas desvantagens impostas externamente para os direitos fundamentais, para eles, eles não admitem, tá? E para eles, esse limite ele tem que ser definido de antemão. O contrário já vai dizer a teoria externa. Eles vão dizer que os direitos fundamentais eventualmente podem sofrer restrições que vão ser impostas e que aí é preciso identificar o contorno de cada direito, ou seja, que isso não é dado a priori, né, mas isso é muito mais possível de observar na prática. Então, como eu falei para vocês, um direito à vida. O direito à vida ele não tem as suas limitações definidas a priori, né? A gente vai precisar identificar os contornos de cada direito e aí sim, a partir disso, é possível estabelecer algum limite e restrição que seja feito posteriormente, tá? Então, para essa teoria externa, a princípio, um direito em si ele é ilimitado. Então, um direito à vida ele jamais vai poder ser limitado. O direito de ir e vir jamais vai poder ser limitado. Ele é, vamos dizer assim, na sua base, na sua concepção, ele é ilimitado, tá? E a imposição de eventuais restrições, elas podem acontecer, mas isso a gente vai, com o tempo, identificando quais são os contornos de cada direito. Então, vamos pegar, por exemplo, o caso da inviolabilidade de correspondência previsto no artigo 5º, inciso 12º da Constituição Federal. A princípio, a gente tem a questão da inviolabilidade de correspondência, fora situações que envolvam estado de defesa, estado de sítio, estado de calamidade pública, não existe outra restrição com relação a esse direito. Mas o STF teve que julgar uma situação envolvendo a possibilidade de interceptação de cartas de presidiários pela administração presidenciária, e o STF reconheceu isso sim como uma medida excepcional, né, e enquadrou ela como uma restrição aos direitos fundamentais dos presos, e ao invés de considerar o envio de cartas com propósitos criminosos, na verdade o STF que ele fez, ele não disse que essas cartas eles tinham propósitos criminosos e que portanto isso deveria ser banido ou seria ilimitado à inviolabilidade de privacidade, de correspondência dos presos. O que o STF ele disse, seguiu um pouco nessa linha da teoria externa, é que, a princípio, a inviolabilidade de correspondência ela é ilimitada, mas em casos eventuais, algumas medidas excepcionais podem ser impostas, como no caso da interceptação de cartas de presidiários. E aí isso sim seria uma limitação, uma restrição aos direitos fundamentais dos presos, seguindo essa linha muito parecida do que é a teoria externa. Então a gente tem basicamente essas duas teorias, e vejam que a teoria interna ela é uma teoria muito mais, vamos dizer assim, restritiva no sentido da possibilidade de restrições, né? Porque ela não abre muita margem para a gente discutir limites para além do que, vamos dizer assim, seja estabelecido muitas vezes em lei, embora seja justnaturalista, né? Ela acaba sendo uma teoria que acaba limitando essa aplicação de direitos, e a teoria externa entende já que esse direito ele é
ilimitado e que sim é possível sofrer restrições analisando o caso concreto, tá certo? Sobre as críticas a essas teorias, pessoal, do ponto de vista mais pragmático ou da prática, né, com relação à teoria interna, a gente tem uma dificuldade em obter todo o conteúdo do direito fundamental através da simples análise da norma ou da abertura semântica da norma de direitos fundamentais. É aquilo que eu falei para vocês, é como se eu dissesse para vocês o direito à vida é um direito fundamental e a partir disso vocês conseguissem extrair todo o conteúdo desse direito e conseguissem expressar toda a complexidade desse direito a partir dessa simples definição, né? Então, é como se todo o procedimento ele dependesse de uma única análise de conteúdo de um direito fundamental e que a partir dessa análise desse conteúdo também a gente já conseguisse estabelecer a priori quais seriam as limitações a esse direito, né? Então, existe essa crítica, né? E como se a aplicação de um direito fundamental se resumisse unicamente à questão da interpretação de conteúdo desse direito, e que é algo muito questionável também. E depois, com relação à teoria externa dos limites aos direitos fundamentais, como a gente viu, né? Então não existe essa limitação a priori, via de regra, esses direitos eles são ilimitados e, na verdade, as restrições elas vão ser estabelecidas na medida em que a gente vai analisar o caso concreto e aí, para essa teoria, ela tem muito mais peso o caso concreto do que a própria interpretação do conteúdo da norma de direito constitucional. Só que, claro, daí a crítica a essa teoria é que ela também abre margem para uma insegurança jurídica, já que a gente não consegue estabelecer a priori quais são os limites a esses direitos fundamentais, certo? Agora, pessoal, saindo um pouco então da teoria e voltando para a questão das restrições que eu falei para vocês, então a gente vai ter as restrições que já se encontram no texto constitucional, né, que são restrições diretamente constitucionais, restrições que são indiretamente constitucionais, ou a gente ainda vai ter as restrições implícitas expressas no texto da Constituição. Ainda falando sobre isso, né, o professor Ingo Sarlet, ele vai dizer que a gente tem que distinguir as normas que limitam os bens jurídicos protegidos prima facie das que fundamentam a competência estatal para realizar essas limitações. Basicamente, ele está dizendo o quê? Que existem essas normas que têm restrições diretamente constitucionais, ou seja, que limitam bens jurídicos protegidos prima facie, e tem normas que são, tem restrições que são indiretamente constitucionais, porque existem normas da Constituição que fundamentam, então, a competência estatal para realizar essas limitações. E aí, o que esse autor ele vai dizer? Com relação a essas restrições, essas normas que limitam bens jurídicos ou direitos fundamentais protegidos prima facie, elas vão consistir em mandados ou proibições dirigidos diretamente ao cidadão. Então, ela vai dizer para o cidadão qual é o direito fundamental que ele tem e, ao mesmo tempo, restringir esse direito fundamental, o exercício desse direito fundamental pelo seu titular. Por exemplo, quando a gente observa o inciso 4º do artigo 5º, ali ele vai dizer que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado ao anonimato. É uma norma que limita direitos fundamentais protegidos prima facie. O
que isso significa? A gente tem ali um direito fundamental, que é a liberdade de manifestação de pensamento, mas já no mesmo texto ele vai restringir o pleno exercício desse direito. Na verdade, ele vai impor um limite, né, com a vedação do anonimato. Então, ele está dizendo para o titular do direito fundamental, tu pode exercer esse direito desde que isso não seja feito de forma anônima. Um outro exemplo também é o inciso 17. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada as de caráter paramilitar. Também ele está dizendo o quê? Para o titular de direitos fundamentais, ó, vocês têm a plena liberdade para se associar para fins lícitos, desde que isso não tenha caráter paramilitar. Então, ele já ali no próprio texto está estabelecendo essa restrição, certo? Já a segunda categoria que ele diz, né, que são essas normas que fundamentam a competência estatal para realizar essas limitações, e aí entra aí aquela categoria que eu falei para vocês, das normas indiretamente, das restrições indiretamente constitucionais, ele vai dizer que essas últimas são chamadas de reservas legais. E aí isso significa o quê? Que elas não configuram uma limitação na sua acepção mais rigorosa, assim, a priori não se está falando necessariamente de uma limitação, uma restrição, mas elas autorizam, né? É uma autorização constitucional que fundamenta a possibilidade do legislador vir a restringir direitos fundamentais. E aí, no que diz respeito a essas restrições legais, a gente vai ter dessas reservas legais, né? O autor ele vai dizer que elas se dividem em dois grupos. Primeiro, as reservas legais simples, e depois a gente vai ter as reservas legais qualificadas, tá? As reservas, então, legais simples, elas se distinguem porque elas autorizam o legislador a intervir no âmbito de proteção de um direito fundamental, sem estabelecer pressupostos ou objetivos específicos a serem observados, tá? Então, elas, portanto, estabelecem uma competência muito mais ampla, né, para o poder estatal, para a possibilidade de regulação desses direitos. Então, vejam que, como exemplo, o artigo 5º da Constituição Federal, que fala que o civilmente identificado não será submetido à identificação criminal, salvo nas hipóteses previstas em lei. Então, ele não estabelece ali nenhum parâmetro, nenhum padrão, né, implícito ou explícito, nenhum objetivo específico. Ele vai dizer o quê? Que a lei pode estabelecer quais hipóteses um civil pode ser submetido à identificação criminal. Então, ele tem essa acepção mais ampla e se trata de uma reserva legal simples. A reserva legal qualificada, aí ela já vem no sentido contrário, né? Ela vai trazer traços distintivos ou estabelecer pressupostos e objetivos a serem atendidos pelo legislador ordinário. Então, vejam que ele diminui essa margem de possibilidade de regulação. Então, a simples, na verdade, ela tem uma ampla margem para regulação, e as qualificadas, por exigirem, por estabelecer a necessidade de pressupostos e objetivos, ela vai ser algo muito mais limitado, a possibilidade de regular vai ser mais limitada. E aí, como exemplo, a gente tem, dentro do artigo 5º, a questão do sigilo das comunicações telefônicas, que diz o seguinte: é inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, salvo, no último caso, por ordem judicial, nas hipóteses e na fórmula que a lei estabelecer para fins de investigação criminal ou instrução processual penal. Ali ela já restringe a possibilidade de limitações que uma legislação posterior ela vai poder estabelecer, porque ela vai dizer o seguinte:
tem que ser por ordem judicial primeiro, e aí na forma e na lei, com o fim específico de investigação criminal ou instrução processual penal. Então a lei pode estabelecer, mas seguindo esses pressupostos, esses objetivos. Então percebam que essa questão das reservas legais realmente ela tem esses grupos distintos, algumas normas com a possibilidade de regulação mais ampla e outras com uma possibilidade de restrição mais limitada, seguindo os próprios pressupostos e objetivos já estabelecidos previamente no texto constitucional, tá? E aí, pessoal, por fim também eu queria falar para vocês que a gente vai seguir na próxima aula, na verdade, falando sobre esse tema, porque ainda a gente vai ver a questão da coalizão de direitos fundamentais, a questão da proibição ao retrocesso e também os limites aos limites, né? Porque aqui até o momento a gente tem falado dos limites de forma geral, mas a gente vai ver também que existe toda uma teoria para estabelecer limites a esses limites aos direitos fundamentais, no sentido de que é necessário, pelo menos, proteger de alguma forma esses valores inerentes previstos na nossa Constituição Federal.